Primeiro, eu queria discordar dessa afirmação, né? Eu acho que alguns dados para exemplificar isso, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a letalidade policial contra jovens aumentou em 120%. Nós tivemos 2 operações na Baixada Santista que ceifaram a vida de dezenas de Jovens ou pessoas. criminosos? No Rio de Janeiro, a gente teve uma operação que ceifou a vida de 120 pessoas. Eu acredito que a lógica punitivista que é aplicada na segurança pública brasileira, ela é um pouco contraditória, porque ela coloca tanto os policiais, os civis e aqueles que cometem crime numa zona de guerra que ceifa várias vidas diariamente. Então é a polícia que combate o crime que coloca na zona de guerra e não o crime organizado. Só um minuto. Eu estou dizendo a lógica de organização da sociedade brasileira acaba colocando pessoas à margem do crime e acaba a lógica de combate às drogas coloca a polícia, a sociedade civil e também os criminosos numa zona de guerra. A lógica de guerra às drogas. Eu acredito que um caminho para isso seja uma ação integrada entre diversos poderes da polícia, agindo com inteligência, buscando sufocar o braço financeiro do crime, que é quem sustenta o varejo, que é quem sustenta as grandes transações. Eu acredito que esse possa ser um caminho, mas que, sobretudo, a gente faça um investimento massivo em mais geração de emprego, em mais geração de renda, em mais oportunidades de ensino, para que os nossos jovens possam ter mais opções para além da opção do crime organizado, né, que hoje alicia menores de idade, alicia pessoas porque apresenta uma alternativa na maioria dos lugares em que a ação do Estado é insuficiente, onde não chega o saneamento básico, onde as pessoas não têm acesso a alimentos saudáveis, onde elas não conseguem se manter plenamente. Então, na minha concepção, eu acredito que uma ação integrada de diversos poderes de polícia para combater sistematicamente o crime organizado, alinhado a investimentos massivos na educação, segurança pública, geração de emprego e renda, seja o caminho e não o caminho da guerra às drogas e do combate violento. Então vamos primeiro abordar os seus pontos aí. A gente tem 3 minutos aqui. Primeiro, você disse que em São Paulo, por exemplo, aumentaram as mortes de jovens, beleza? A letalidade policial contra jovens. Beleza. Isso não é um parâmetro para dizer que a polícia no Brasil mata muito ou prende muito. Mas porque você tem que comparar com o referencial. Se nós tivermos um país onde nós temos uma criminalidade muito acentuada, onde nós temos um crime muito organizado e um crime muito abrangente, naturalmente, para a polícia conseguir combater esse crime, ela vai ter que matar mais. Naturalmente, ela vai ter que prender mais. Então, a sua referência tem que ser qual a quantidade de crimes que nós temos no Brasil. E eu te afirmo, você, por exemplo, é contra o homicídio que é praticado contra a mulher. Não, recentemente você é contra? Recentemente teve protesto, até a esquerda organizou, sim, não teve? Sim. Beleza. Quantos % das pessoas que matam mulheres são reincidentes? Eu não vou ter esse dado para te apresentar, Pavanato, mas então, é o que eu te falei. Isso está diretamente ligado à questão do investimento na segurança pública. Não está desvinculado do que eu te apresentei. Mas se tiver mais investimento na segurança pública para punir as pessoas, o que vai acontecer? No caso das mulheres, elas vão ser? No caso das mulheres presas. Especificamente, Pavanato, então, o que eu defendo, só uma questão, só para concluir essa questão das mulheres. No caso das mulheres especificamente, o que eu defendo é o seguinte: uma ação integrada de vários setores. E o criminoso na cadeia. Com certeza. Educação, então, saúde, segurança pública. O que eu não estou defendendo aqui é a lógica punitivista. Eu acredito que nós precisamos apresentar outras alternativas e, em último caso, a gente precisa punir realmente. Porque ele não suportava um término, esse camarada, para mim, esse é um caso específico. Nós estamos falando então aqui da questão genérica. Então tem que ser esse punido. É um caso específico, com certeza. O papel do Estado, primeiro, tem que ser punir. Segundo, o papel do primeiro, Estado. Criar condições para que as pessoas não cometam crime. Primeiro é reparar o erro cometido. O segundo tópico é afastar quem é perigoso para a sociedade da sociedade para proteger a sociedade. E, por último, ressocializar. A última etapa é a ressocialização. Primeiro você tem que afastar o perigo da sociedade. Primeiro você tem que punir aquele que cometeu o crime para garantir a satisfação de justiça para a sociedade. Depois disso você pensa em ressocialização. Se nos passos anteriores você não for eficaz, não adianta nada você querer ressocializar, porque os incentivos vão continuar sendo para que a pessoa continue no crime. Agora, 75% das pessoas que matam mulheres no Brasil são reincidentes. Ou seja, se estivessem presas, não cometeriam esse crime. A gente poderia estar salvando mais vidas de mulheres se no Brasil nós prendêssemos mais. Se no Brasil, toda vez que um criminoso reagisse, a polícia tivesse retaguarda jurídica para matar. Porque é o justo, é o que o nosso ordenamento jurídico deveria garantir. Posso colocar um ponto agora? Acho que a questão aqui é uma divergência de visões de mundo. Você defende esse caminho. O caminho que eu defendo é o seguinte: primeiro nós precisamos ter primeiro nós temos que ter uma ação integrada que dê condições aos jovens a terem acesso no combate à violência das mulheres. Não estou dizendo que inviabiliza. Um segundo passo é ter uma ação integrada com a segurança pública para combater esses casos. Se tivesse ação por exemplo, mais pessoas no estado de São Paulo, tem 13 segundos. Posso só concluir essa 13? Posso só concluir o pensamento? Pode ser?
Tá. Você colocou essa questão da segurança pública, do punitivismo, etc, etc. Eu acho que no estado de São Paulo a gente vai na contramão, porque o Tarcísio, por exemplo, cortou muito o investimento na segurança das mulheres. Índices de crimes caíram no estado de São Paulo. Na verdade, aumentaram. Que caíram. Goodbye. A minha segunda afirmação é que não existe mulher que não seja do sexo feminino. Prazer. Sou Gabriel, sou advogado. Opa. Sou Gabriel, sou advogado. Prazer, Primeiro, eu gostaria Gabriel. que você detalhasse a sua afirmação. Por mais que eu conheça, acho importante você colocar suas premissas do porquê você diz que toda mulher é de sexo feminino. Primeiro é importante a gente definir. Eu vou definir aqui o que é mulher. Mulher, via de regra, é uma pessoa que ela produz gametas femininos, ou pelo menos ela tem a potencialidade de produzir gametas femininos. Junto a isso, obviamente, você tem a questão dos cromossomos, XY para homem, XX para mulher, você tem a questão da desenvolvimento da genitália, etc. E tudo isso contribui para aquilo que a gente chama de mulher. Então, assim, a minha afirmação é a seguinte: a questão biológica ela é determinante para a definição do que é mulher. Você não pode fazer uma definição de mulher dissociada da questão biológica. Eu acho complicada a sua afirmação, porque se a gente for analisar a questão de gênero, até em sociedades anteriores às nossas, eles já tinham concepção que isso não estava tão necessariamente ligado ao sexo. Anacrônico. Não, gênero é um termo moderno, mas para descrever um fenômeno que já existia. Não, na se verdade, for pegar sociedades tailandesas e México... A Judith Butler cria esse termo para dar uma resposta para pessoas com problemas de personalidade. O Newton criou a gravidade? Ou ele nomeou algo que já existia? Mas você está comparando, comparando uma questão científica e física com uma questão que é ideológica e teórica. Não é uma questão teórica. científica e física. Sim. Gênero é uma qualificação social que você observa em outras sociedades. Na realidade. Porque é uma categoria social. Eu não posso provar nacionalidade na realidade. Definir uma mulher? Define. O que é uma mulher? Eu acho que daria para dizer que é uma questão intersubjetiva. Então, como você se vê e como a sociedade trata o gênero feminino nessa sociedade. Não, isso não é uma definição. É a mesma coisa que eu dizer. Você pode discordar dessa definição. É a mesma coisa que eu dizer. Mas é a mesma coisa que eu dizer. A definição ela tem que estar atrelada a fatos objetivos. É a mesma coisa que eu dizer que eu sou negro. Eu sou negro? Não, mas não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas se eu me identificar e a sociedade me reconhecer por uma questão de aceitação. Porque negro não é uma qualificação social. O gênero é uma qualificação social. Mas por que e você o não deixou pode terminar ser o uma argumento? Qualificação social Porque o gênero... E a raça não. A nacionalidade é uma qualificação social ou não é? A classe social é uma qualificação social ou não é? Gênero também é uma qualificação social. Da mesma forma que o gênero depende do sexo que você nasceu. Não depende do sexo que você nasceu. Eu tô trazendo exemplo de outras sociedades, até antes da gente ter definições do que define o sexo, então a gente praticamente não tinha estudos sobre o tema, em sociedades até não sei se pré-mesopotâmicas na Tailândia, mas enfim, que você já tinha uma questão de expressão de gênero desassociada do seu sexo biológico.